Graça e paz, galera. Pastor Felipe Santos passando aqui para mais um vídeo. Hoje nós estamos com o nosso quadro Entrevistas e comigo aqui está o pastor Doricélio. Graça e paz. Um prazer, Deus abençoe. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vou deixar já desde o início, pastor Doricélio, se apresenta pra gente, seu nome completo, quantos anos de ministério. Fica à vontade, a casa é sua. É um privilégio estar aqui com o pastor Felipe. Meu nome é Doricélio de Souza Pinheiro. Não se assuste com o meu nome é uma conjunção de 3 nomes. Dor de Dorcas, minha mãe, Is de Israel, meu pai, e Célio, de uma professora que ajudou muito minha mãe quando ela era interna no Colégio Batista de Campos. Chamava-se Célia Drummond. Então minha mãe resolveu fazer essa homenagem, Doricélio. Mais tarde nasceu meu irmão, Francismar, que é nome de Francisca, a mãe de meu pai, e Maria, que é a mãe de minha mãe. E Deus teve piedade dos dois, não deixou eles ter mais filho. Imagina que nomes eles iam inventar, né? Certamente. Já basta o Doricélio, que as crianças na adolescência falavam que eu estava com dor no cérebro. Então, por favor, meu nome é Doricélio. Eu nasci no dia 5 de maio de 1946, na rua Duque de Caxias, em São Fidélis, ao lado do templo da primeira igreja batista em São Fidélis. Eu tenho 74 anos, sou casado com a Leila Guimarães Pinheiro, que é um presente de Deus que Deus me deu quando eu estava na igreja batista em Vila Muri. Tenho 3 filhos, Carlos Wesley, que é pastor na Igreja Batista Bethesda, em Barra do Piraí, e agora ele trabalha na prefeitura, ele é pastor da Igreja Batista Bethesda de Itaguaí, e agora ele trabalha na prefeitura de Barra do Piraí, é candidato a vereador. Carlos Vinícius, que é o meu segundo filho, e meu caçula, que mora nos Estados Unidos, que é a minha rapa de tacho, que é o Paul Mark, casou-se recentemente e mora em Nashua, New Hampshire, Estados Unidos. Muito legal. Pastor, o senhor também é formado, né? Fala pra gente a sua formação, né? Toda? Fica à vontade. Tá. Eu fiz História na UF, comecei na Universidade Estadual de Londrina e terminei o curso quase todo, ficou faltando 6 meses, na História da UF, em Niterói. Fiz Teologia no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, fiz Filosofia, que era uma complementação naquela época, em 1971, na OMEG, que é a Organização Mongiana de Educação e Cultura. Mais tarde eu fiz uma pós em Metodologia do Ensino Superior na UBM, em Barra Mansa. Depois eu fiz meu curso de Pedagogia na UGB, aqui em Volta Redonda. Depois eu fiz o meu curso de Psicanálise Clínica, eu sou formado em Psicanálise. Depois eu fiz o meu curso de Capelania na Unat Chapel International, no tempo que eu morava nos Estados Unidos. E creio que agora acabei de terminar uma outra pós em ensino de sociologia e filosofia. Então, mais ou menos esses são os estudos e os cursos que deu. Então é isso, nós terminamos aqui a nossa entrevista. Muito obrigado. Tá vendo, gente? É o que eu falo. Eu falo pra vocês, eu não vou trazer fuleiragem pro meu canal. Eu vou trazer pro quadro Entrevistas pessoas que realmente são influentes na nossa região e principalmente influentes na minha vida. O pastor Doricélio foi o primeiro pastor que teve a coragem de me chamar para pregar na igreja dele. Então ele falou assim, prega aí e depois a gente vê o que vai acontecer. Eu desminto todas as heresias que você falar. Falou muito bem, falou certo. Deus, ele usa muito o pastor Doricélio, o testemunho de vida dele, ele é sempre um pastor muito alegre, e ele realmente, assim, como vocês viram, toda essa formação, isso faz com que a gente tenha coisas a aprender com ele. E hoje, como ele é formado também de tantas coisas em história, né, tem a parte de filosofia e sociologia, eu queria conversar então um pouquinho com você a respeito sobre a igreja, né? A igreja, ela sempre apoia as comunidades, onde ela está inserida ou até fora, né? Quando tem esses casos, por exemplo, de destruição, de catástrofes naturais, a igreja sempre, ela de fato apoia e auxilia. Mas o que faz a igreja ser diferente de uma ONG? O que diferencia a igreja de ONG? A ONG, ela é interessante porque ela trabalha segmentos da sociedade e ela tem um tempo de vida, de existência.
Ela começou em um determinado tempo, com um determinado propósito, trabalha para uma qualificação específica da sociedade. A Igreja de Cristo começou em Atos dos Apóstolos, logo depois em que o Senhor subiu aos céus e os cristãos já ficaram esperando a descida do Espírito Santo, o cumprimento da profecia do Senhor Jesus. Ali começou a igreja. A igreja não tem término. A igreja não se destina a um segmento da sociedade. A igreja ela veio para falar da graça de Cristo a todos os seres humanos. Então a igreja ela permanece sempre. Eu estou falando igreja instituição, não denominações. Sim, sim. Tá? A igreja é a igreja de Cristo. Ela tem uma vida eterna até a volta de Cristo, e no céu nós participaremos da igreja vitoriosa, da igreja que estaremos juntos com o Senhor, adorando para o resto da vida, por tempos da eternidade. Mas então a ONG tem um tempo, ela termina, um dia ela acaba, ela tem um propósito determinado a um segmento da sociedade. A igreja não pertence a uma classe social. A igreja ela está acima da história, ela está na história, mas ela é mais importante que a história. A igreja é Deus falando ao homem. Essa pergunta eu estou fazendo porque eu tenho percebido que alguns trabalhos sociais que são desempenhados e desenvolvidos na igreja acaba parecendo mais uma ONG do que de fato uma igreja. Eles se preocupam em ajudar as pessoas, mas eles se esquecem de demonstrar muitas vezes quem é o autor de tudo isso, quem é a pessoa que está por trás de tudo isso, no caso de Jesus Cristo, né? Então há às vezes uma confusão do que é ONG, do que é igreja. A igreja é uma ONG? Ou a igreja é uma instituição que prega o evangelho, e em pregar o evangelho e viver o evangelho abençoa pessoas, porque essa é a função da igreja. A igreja, ela faz a ação social, mas a ação social não salva ninguém. É um trabalho emergencial. Por exemplo, você vai a uma comunidade que está passando por desemprego, ou uma comunidade que é formada de pessoas que invadiram uma determinada área, e então você vai lá. Mas não termina em si mesmo você dá uma cesta básica, você dá uma assistência social. Se for só isso, você não praticou realmente o ID de Cristo. Você pode dizer que a ação social é um instrumento que você usa para falar da graça de Cristo. Se você não falar da graça de Cristo, você apenas foi lá e fez uma ação social que terminou em si mesmo. A igreja ela tem que lembrar que a palavra de Deus disse primeiro aos domésticos da fé. Quando você tem uma comunidade de pessoas que são libertas pelo sangue de Cristo e pertencem a uma determinada comunidade, a igreja tem que tomar conta dessa comunidade, desses crentes. Então não pode existir um crente membro da igreja passando fome, um crente desempregado, um crente que está passando dificuldades para que tenha uma assistência médica. A igreja tem a incumbência de tomar conta dos seus fiéis, dos que estão congregados com ela. Primeiro aos domésticos da fé. Pode ser que ela vá até fazer um trabalho mais ação social, mas lembrando-se sempre, ela vai lá para falar da graça de Cristo. Perfeito. Então vocês percebem que por mais que a igreja ela trabalhe também para alcançar pessoas e abençoar vidas, ela também olha para os que estão dentro dela. Ou seja, elas primeiro precisam cuidar de quem está dentro. Porque como nós vamos cuidar de alguém que está lá fora se o núcleo da igreja não está saudável, né? Exatamente, perfeito. Então, muito legal isso. Mas nós já vamos emendar para a segunda pergunta, que é: qual o papel do cristão para com a sociedade em momentos de crise como essa que estamos vivendo? Testemunhar da graça de Cristo e ter hoje uma dificuldade, resolver uma dificuldade muito grande. Hoje, por motivos que ainda a gente tem que mais analisar sociologicamente, os grupos humanos estão muito agressivos, ok? É muito difícil você entender o seguinte: eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou pentecostal, eu sou neoliberal, eu sou católico, eu sou muçulmano, e transformar essas suas crenças, essas suas convicções pessoais em dificuldade de relacionar-se com o próximo. O grande problema é que a gente tem que aprender que nós podemos pensar diferente e temos alguns pontos em comum. Vamos trabalhar esses pontos em comum e vamos descobrir que nós não somos donos da verdade.
mas nós somos pequenos caminhantes nesta vida e devemos deixar um bom rastro. O nosso rastro é o nosso testemunho. Então eu posso, por exemplo, politicamente pensar em A, você pensar em B, eu posso ter eu posso ser calvinista, eu posso ser arminiano, eu posso pensar no que quiser, eu posso ter as mais diferentes convicções, mas eu tenho que centrar que a minha vida, o que vale é a presença de Cristo. Então, as convicções, elas estão aí na sociedade hoje, estamos vivendo um momento muito turbulento. Por exemplo, ninguém podia pensar que você teria uma pandemia. Caramba, em dezembro do ano passado eu estava fazendo um montão de projetos para esse ano, projetos que uma grande parte foram adiados e alguns talvez não aconteçam. Então, nós fomos surpreendidos com a pandemia. E surpresos com a pandemia, nós tivemos que nos virar. As igrejas tiveram que mudar suas formas de culto, tornou-se importante a internet como forma de comunicação. Muitos crentes, eu mesmo não estou indo à igreja, aos cultos, porque eu tenho medo, eu tenho 74 anos, eu vou de máscara, onde está sem máscara eu já fico meio me olhando e falo assim, peraí, será que esse sujeito não é um transmissor? Será? Porque eu tenho amigos meus que morreram. O pastor Ofir, líder aqui da região, morreu de Covid, em Curitiba. O pastor Altair, que foi cria da Igreja Central de Volta Redonda, morreu de Covid. Eu tenho amigos, colegas de magistério que morreram de Covid. Então, eu tenho pessoas próximas que foram tomadas e a recuperação é muito grave. Então, nós estamos vivendo um momento emergencial. Emergência não dura para sempre. Então, nós temos que estar com bastante maturidade, preparados para este momento. Isso vai passar. E aí, quando passar, a igreja certamente ela vai estar enriquecida por esse período. Poucas igrejas usavam a internet, agora todas estão usando praticamente. Então foi um crescimento ocasionado por uma tragédia, mas alguma coisa de bom vem mesmo com a tragédia. A igreja está amadurecendo, né? Pastores mais antigos que não tinham o costume de usar a internet, hoje usam, né? E o que eu costumo dizer, existem certas coisas que antes eram olhadas como vistas com coisa errada. Por exemplo, não vamos transmitir o culto online não, porque senão ninguém vai na igreja. E hoje, né, mudou. Agora, e quando voltar, né? A questão é essa. Vamos continuar transmitindo, mas será que o povo que acostumou a ficar em casa agora vai voltar, né? A gente tem que... Vai ser um novo momento quando a pandemia passar. Mas uma coisa que eu acho interessante é que, por mais que o Brasil e o mundo esteja polarizado, é a hora de virtualmente darmos as mãos, porque a gente não pode dar as mãos por causa da pandemia. E caminhar, né, vendo o que é melhor para o nosso país, independente de se é política, como você falou, direita, esquerda, se é a igreja pentecostal que está fazendo um evento, ou está fazendo um trabalho social, mas eles são pentecostais, então eu não vou ajudar, não vai ser a placa da minha igreja que vai aparecer. Não, chegou a hora de nós colocarmos as nossas diferenças de lado e agirmos juntos para passar por essa pandemia com o menor dolo, com os menores problemas possíveis, e depois lá na frente a gente volta a pensar em outras coisas, mas agora o foco mesmo é a pandemia. A palavra de Deus diz, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tem alguma coisa de bom aí acontecendo. Nós estamos nos enriquecendo. Estamos conhecendo novos instrumentos para continuar pregando a graça de Cristo. Eu achei interessante porque hoje eu estou pastor na Igreja Batista em Piraí, né? E lá eles estão fazendo os cultos e muitas vezes eles colocam a caixa de som no alto do morro e começa a tocar algum louvor, e aí toda a comunidade em volta canta junto, sabe? Então, seja o Senhor. E isso é uma coisa que eu creio que jamais aconteceria se não fosse por causa da pandemia. Né? Então, só um exemplo, né? É claro que eu também fico pensando pelo outro lado, eu fico imaginando assim, quem não é cristão deve ficar morrendo de raiva, né? Mas assim, eu acho um instrumento legal, um jeito... E não só em Piraí, tem vários lugares do Brasil isso tem acontecido e do mundo. Mas vamos lá, próxima pergunta. Você acha certo que o cristão, ou melhor, você acha certo que um cristão deixe de dizimar para poder ajudar uma família
que está carecendo de alguma ajuda, de repente comprar uma cesta básica? Por que a pergunta? Nesse período de pandemia, né, a gente está vendo muitas pessoas que não estão indo à igreja e não estão depositando o dízimo, por exemplo, mas pegam e estão ajudando famílias. Até que ponto isso é válido? Vamos começar por um detalhe que não dependia da pandemia. De 35% a 40% somente da membresia é que dizima. A maior parte dos membros da igreja não dizima. Alguns deles são líderes, participam de cargos da igreja, alguns deles têm uma visão até crítica, mas eles não dizimam. É fácil você chegar e dizer o banheiro, os lavatórios, os sanitários não estão limpos, mas se você atrás não pensa que isso tem um custo, mas ele não participa. Então isso já era. O dízimo, ele tem que ser feito você e Deus. O dízimo não salva ninguém, o dízimo não melhora ninguém, o dízimo é um compromisso que você toma com a igreja, porque a igreja precisa se sustentar. Numa época dessa que nós estamos passando, você tem que colocar no seu coração quais são as suas prioridades. Se a sua prioridade é a sua igreja local, ela continua com os mesmos encargos de antes. Às vezes até mais, porque teve que se preparar, teve que se equipar. Entendeu? Agora com o retorno ela tem que ter uma série de providências higiênicas para dar a condição das pessoas poderem estar frequentando a igreja. Tudo isso tem um custo. Se você realmente está envolvido com a sua igreja, não se esqueça de que o dízimo é uma parcela do seu compromisso para o sustento da igreja. O dízimo não salva. O dízimo não melhora a sua vida cristã. O dízimo é um compromisso. E isso é um compromisso que você assumiu, primeiro com Deus, depois com a sua igreja. Pode ser que você passe um mês com problemas, com dívidas, com dificuldades, mas você deve se lembrar, eu tenho que voltar, eu tenho que entregar meu dízimo. Meu pai dizia sempre que quando o membro da igreja chega, pastor, estou há 8 meses sem dizimar, eu vou entregar 8 para o pastor. Meu pai dizia assim, irmão, esquece os 8 meses, dizima daqui para frente. Não é um carnê, né, das Casas Bahia. Casas Bahia. Mas e aí no caso, então, a pessoa que ela tem, ela dizima, até porque tem muita igreja que paga aluguel, né? Se todo mundo decidir não dizimar isso é um problema. Agora, nós sabemos também que tem igrejas que muitas vezes elas não utilizam o dízimo de uma forma sábia. A gente sabe disso. A gente não está aqui para poder passar pano para ninguém. Isso. Agora, como você bem falou, o dízimo é algo entre a pessoa e Deus. Ah, apertou, não conseguiu dizimar. Ok, começa daqui para frente de novo. Agora, você ajudar o próximo, isso talvez não entraria com o dinheiro do dízimo. Não. É uma oferta. Isso é uma oferta. É que às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer diferença entre o que é dízimo e o que é oferta. O dízimo é 10% do que você ganha. Se é do bruto e do líquido, essa é outra discussão, mas é 10%. E o restante é uma oferta alçada. O que é? Além do dízimo, eu resolvi esse mês dar uma cesta básica. Vai lá e compra a cesta básica e dá. Além do dízimo, tem uma família que está passando necessidade, eu resolvi chegar lá e dar uma oferta para ela. Isso é oferta, não é dízimo. Tá bom? Então é bom fazer a diferença para a gente saber como vai estar lidando direitinho. Então nós vamos para a nossa última pergunta, eu vou ler porque é uma pergunta maior, tá? Que é o seguinte, enquanto os católicos, 58% não concluíram o ensino fundamental e entre os evangélicos o número é de 54%, pessoas com nível superior completo, né, que se consideram cristãs na Igreja Católica, só correspondem a 6,3%, e dos evangélicos é somente 5,6%. A minha pergunta é a seguinte: você crê que o cristianismo é apenas para pessoas sem estudo? O apóstolo Paulo era um homem muito culto, profundamente culto. Pedro era um homem rude, até bronco. O Senhor Jesus, ele usou Pedro e usou Paulo. Então, aqui na nossa região, nós temos pessoas muito instruídas. O pastor Nilson de Masi foi pastor da Igreja Central, um homem culto. O pastor Gerson Januário, um homem culto. E você pode ter outras pessoas, pastores, que são talvez limitados nos seus conhecimentos, mas que são instrumentos de Deus. A igreja é para todos. Agora, veja só, eu vejo que muitas vezes as pessoas vêm lá do mundão sem nenhum estímulo para estudar.
E chegam na igreja, elas são levadas, são estimuladas a estudar, a fazer curso, a fazer faculdade. Eu conheço muita gente que veio de extrema pobreza, se converteu, tinha uma vida toda desorganizada familiarmente, organizou a sua vida familiar e estudaram. E hoje são pessoas que terminaram seus cursos universitários ou seus cursos técnicos, formaram famílias e estão na igreja. Logicamente, a gente tem uma parcela da população. No Brasil, por exemplo, a maior parte da população não é instruída em termos de cursos universitários. Não é. Entendeu? Então a maior parte, no máximo, tem o ensino técnico, o ensino médio. Entendeu? E nem sempre a igreja está conseguindo chegar a essas pessoas. É por isso que às vezes quando a gente olha as mais diferentes matizes de pentecostal, neopentecostal, batista do sétimo dia, batista renovado, reformado, não sei mais o que, e você pensa, gente, que caos é esse? Aparentemente é um caos, mas eu creio que o Espírito de Deus, ele atua no meio desse caos. E as pessoas se convertem. E igrejas mais elitizadas, onde você vê médicos, engenheiros, você vê professores, você vê pessoas de classe média, média alta. Aqui na região nós temos isso. Igrejas que se caracterizam como igrejas de classe média. E igrejas que se caracterizam como igrejas de pessoas de menos recursos econômicos ou até intelectuais. Mas são todos crentes em Cristo, membros da mesma família. Cabe ao pastor e à liderança saber agir de uma forma mais universal com essas pessoas, atingindo a todas igualmente e fazendo com que essas desigualdades de conhecimento, de intelectualidade, não dificultem, né? Tá? Aquela velhinha que o pastor acabou de pregar no domingo à noite, e o pastor ele quase levava um dicionário, que ele falava aquelas palavras, e aí a irmãzinha chegou, pastor, sua mensagem foi uma bênção. Não entendi nada, pastor, mas foi uma bênção. Quer dizer, ela era uma bênção porque era o pastor que estava falando, mas ela não carregou nada para casa. Então, quanto mais a gente tiver conhecimentos, mais simples a gente deve falar. Fala que uma criança entenda. Porque se a criança entender, o adulto vai entender também. Fala dessa forma. Não fica lá escutando e fazendo exegeses e fazendo hermenêuticas e fazendo... Não, fala da palavra, fala simples. Fala simples. Fala que uma criança entenda. Se uma criança entender, um homem culto, ou um homem universitário, ou uma pessoa adulta, vai compreender também. A ideia, então, aqui que não é que o cristianismo é para pessoas com pouca cultura, e sim que o Brasil em si é um país que tem pouca cultura, um conhecimento médio para baixo, e acaba que a maioria dessas pessoas que vão se convertendo, elas permanecem ali. Eu digo por mim mesmo, eu quando me converti, eu não tinha nem o 2º grau completo, né? E quando Deus me chamou ao ministério pastoral, então eu fui lá, terminei o 2º grau, eu fiz a faculdade de teologia, hoje eu estou terminando a minha 2ª graduação, hoje eu faço gestão de segurança privada, porque é a área onde eu atuo, né? Eu trabalho, fora os cursos que a gente vai fazendo. Eu entendo que às vezes se fala muito que quem é mais culto, quem faz faculdade ou pós-graduação, mestrado, não se converte. Na verdade, se a gente for olhar por estatística, né, são poucas pessoas que fazem o mestrado, poucas pessoas que fazem o doutorado. Então é naturalmente que esse número de convertidos é muito mais baixo. Então não é questão de que o cristianismo é para pessoas que têm uma cultura inferior. Eu já ouvi isso, né? A pessoa fala assim, mas é lógico que a irmãzinha lá vai se tornar crente. Qualquer um fala e engana ela. Não é. Eu gostei muito do seu exemplo do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro. Eu gostei demais mesmo. Não são pessoas diferentes? Perfeito. Então, perfeito. Cara, rude, altão, grandão, que a imagem que eu tenho de Pedro é que é um cara grandão, 1,80 m, braços, mãos rudes, marcadas de calos, porque era esse o trabalho dele. E Paulo era pequenininho, baixinho, filho de família rica, que aprendeu teve um Gamaliel, foi lá ensinar para ele. O cara tinha que ter muito dinheiro para pagar um mestre para ensinar. Então Paulo era um homem cultíssimo. E os dois já tiveram... Paulo vai dizer assim, e eu resisti a Simão cara a cara. Os dois tiveram uns momentos de dificuldade, porque um era intelectual, o outro era rude, mas ambos foram usados pela graça de Cristo.
Entendeu? Eu espero, né? A gente vai chegando pro final dessas entrevistas, né? Eu espero que da mesma forma como você, né? E o próprio, você citou também o Pastor Gerson. Você que ainda não assistiu a entrevistas com o Pastor Gerson, vai estar aparecendo aqui no card agora para vocês. Eu espero poder ser tão útil ao ministério como você é, como o Pastor Gerson é, como Paulo e Pedro foram. Eu espero, em nome de Jesus, poder estar contribuindo de alguma forma para o ministério, para o reino de Deus e para a sua vida que está assistindo aí esse vídeo agora. Eu quero deixar então aqui as nossas considerações finais. Pastor Doricélio, como que as pessoas que estão assistindo o vídeo podem te contactar ou de repente ver algum vídeo seu na internet? Como que está sendo aí os seus horários? Eu esqueci de falar no início, eu fiz um curso de mestrado também. Eu fiz um curso de mestrado em teologia. Eu sou mestre em teologia. Se eu sei muito, eu não sei, mas eu fiz. Olha só, eu tenho uma live. Chama-se Falando de Esperança. Toda sexta-feira eu tenho uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. Tá? No YouTube. Então pode se encontrar lá no meu YouTube. Eu não sei explicar direito como é, porque essas tecnologias é a Leila que faz pra mim. Eu vou colocar o link aí na descrição para vocês. Tá, legal. E você pode me telefonar pro meu WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp, pode citar o nome? Pode, claro. Pode. 988-788096 no WhatsApp. Que é a forma mais fácil de estar falando comigo. Tá ok? E me conversar, aquilo que eu puder ajudar e aquilo que eu quiser, aquilo quem sabe também eu possa ser enriquecido com aquilo que você sabe, tá bom? Lembrando que aqui o prefixo de Volta Redonda é 24, né? Então você pode estar contactando o Pastor Doricélio pelo WhatsApp também. O Pastor Doricélio hoje está pastor na igreja. Eu sou membro da Igreja Batista Central. Eu hoje sou um membro. E esporadicamente eu falo a escola bíblica, eu prego também, que o pastor Carlos é uma pessoa muito democrática, uma mente muito aberta, uma boa pessoa, um bom pastor. Então de vez em quando eu prego também. Então se quiser encontrar com o pastor Doricélio também, na Igreja Batista Central de Volta Redonda, ali na Vila Santa Cecília. Rua 24, 256. Perfeito. Então, vamos chegando ao final desse vídeo. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. No mais, eu espero que vocês estejam bem. Fiquem com Deus e tchau. Bom.